Efetuam abordagens em todas as estações e apiadários. A entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. A vida é uma viagem, da qual não conhecemos nem a origem, nem o destino. Apenas conhecemos o nosso momento, o momento em que participamos na viagem. E o facto de não conhecermos como decorreu a viagem leva-nos muitas vezes a cometer os mesmos erros. Vimos nos episódios anteriores que nos últimos 15 anos antes do 25 de Abril, a realidade social pombalense foi fortemente marcada pela pobreza, pela miséria e pela guerra colonial. O povo pombalense encontrou na imigração, sobretudo para os países do centro da Europa, a solução para as suas dificuldades de vida. Foram à procura de melhor vida. O Conselho de Pombal teve uma forte componente imigrante. Eu recordo-me de, por exemplo, o Sud Express parar em albergaria. Portanto, significava que havia gente que justificava, que embarcava no comboio, que justificava que o comboio lá parasse. Não só pessoas da albergaria, mas pessoas ali das redondezas, daqueles lugarejos, Ladeira, Gracieira, Rojágua, Cartaria, que usavam o Sud Express para ir para França, porque ninguém ir de avião e de autocarro não se usava nada disso. Era o Sud Express, vinha-se aqui a Pombal, uma agência de viagens, tirar o bilhete e o Sud Express parava lá. Toda a gente sabe do fluxo de imigração, assalto, chamava-se o assalto, para a França. E, portanto, não estou a falar dos jovens que fugiram para a França para fugir à guerra. Não é desse que estou a falar de chefes de família, porque não tinham trabalho, não tinham meios de subsistência e viram na imigração clandestina, viram uma oportunidade para satisfazer as suas necessidades. E hoje nós vimos o que foi o sucesso de muitos que optaram por essa via. E as pessoas sentiram-se na obrigação de emigrarem, não é? Para a França, para a Alemanha, para poder melhorar as suas condições de vida, porque cá a situação era francamente má. Naquele tempo,
em que o meu pai recebia 800 e tal escudos, 880, 800 e por aí fora, depois mais tarde a 1200 em 72, 73 por mês. Naqueles tempos, os meus tios trabalhavam em França, por aí fora, punham cá todos os meses para as famílias 3 contos. E o meu pai tomou uma decisão muito importante na vida dele, que eu admiro. Tinha 40 anos, estava casado por aí há 15 e decidiu emigrar. Emigrou. Havia na aldeia mais pessoas como ele que o acompanharam nesse momento, mas não podia ir para o estrangeiro. Não podia. Porquê? Porque, enfim, não o deixavam ilegalmente, porque sabemos perfeitamente que havia cá pessoas que precisavam de mão de obra barata para trabalhar e, enfim, não deixavam que a imigração fosse legal. O meu pai ainda assim arriscou, falou com um passador que por acaso era nosso vizinho, juntou-se um grupo e foram a salto para a França. Tivemos muita imigração nos anos 60, 70, muita imigração porque a miséria é de tal ordem que as pessoas tinham que emigrar, não tinham sobrevivência em Pombal. A imigração vai trazer danos irreparáveis para o desenvolvimento do concelho de Pombal. Desde logo, no fator demográfico. Em 1960, o concelho de Pombal atingiu o pico do número de habitantes no concelho, que era cerca de 60 mil. 61 anos depois, em 2021, nós tínhamos pouco mais de 50 mil. Portanto, nós ainda 60 anos depois não conseguimos recuperar ainda do despovoamento que a imigração nos provocou a partir da década de 60. E mesmo este número de 2021 de pouco mais de 50 mil habitantes, temos que ter em conta que estamos a contar com o fluxo imigratório, sobretudo da comunidade brasileira. Imigração essa que nos anos 60 não existia. A Zona Sul teve uma componente muito forte de imigrantes. E quando chegava, mais tarde, quando chegava o mês de agosto, a população de albergaria crescia substancialmente, exatamente por causa dos imigrantes. Alguns já não vinham do Sul da Expressa, vinham de carro, mas era a freguesia que tinha maior número de gente no mês de julho e agosto. O meu pai, finalmente, quando nós tínhamos 18, 19 anos, decidiu contar finalmente as memórias da passagem dele a salto para a França, onde ele nos diz: nós passámos, sim, correu bem, mas estivemos quase a ser apanhados. E um grupo de homens lá da aldeia, com o passador que também era lá da aldeia, e então contou ao meu pai que estavam a passar a noite num curral de cabras ali para os lados da Guarda e que alguém durante a noite os avisa: saiam, vêm aí polícias ver quem está aqui. E eles saíram, fugiram e não foram apanhados. Hoje nós assistimos a essa miséria, nós hoje assistimos a um Portugal abandonado, deserto, porque são milhares de pessoas que, se tiveram que sair daqui para fora, tiveram que fugir à miséria e à guerra. E por mais, e agora são as segundas gerações, e as terceiras e as quartas já por lá estão. Esta sangria de homens, de mão de obra, no concelho de Pombal, na década de 60, levou então o Presidente da Câmara, o Sr. Menezes Falcão, também à época era deputado da Nação, a fazer alguns alertas na própria Assembleia Nacional para o drama do despovoamento, a falta de mão de obra que escasseava já no concelho de Pombal e que, inclusivamente, numa das suas intervenções, ele fala de um número perfeitamente assustador, a saída de 10 mil pombalenses por ano. Nós hoje, uma grande parte da habitação que temos em albergaria está fechada porque era dos imigrantes que agora uns faleceram, uns ficaram por lá com os filhos e com os netos e a gente passa e vê muita casa fechada que eram as casas dos imigrantes, porque eles iam, a perspectiva era arranjar dinheiro, vir e construir a casa e lá, quando vinham cá de férias, tinham uma casinha onde podiam estar, voltavam para arranjar dinheiro e depois voltarem para cá. Mas os filhos, com outra mentalidade e com outra educação e com outro nível, acabaram por a parte ficar por lá e
Mas era vida popular. Quase todas as famílias tinham pessoal imigrado. E, como sabe, a maioria era uma imigração clandestina, não é? Falava-se em assalto, passavam a fronteira de assalto para a França. Portanto, foram tempos muito difíceis, realmente. Mas o meu avô, da parte do meu pai, portanto, o pai do meu pai, que vivia lá em cima, próximo de Albergarias dos Doces, nesse tal lugar, do Figueiredo, foi dos primeiros homens a emigrar para a França. Primeiros aqui do Conselho, e estou a falar do Conselho, não estou a falar da freguesia em questão, a emigrar para a França. Portanto, ele emigrou para a França muito antes de rebentar a Segunda Guerra Mundial. Aliás, há um caso curioso, quando os alemães invadiram a cidade de Paris, que nós vivíamos nos arredores de Paris, ele, com medo, conseguiu arranjar a forma de se deslocar até ao sul de França e, em Marselha, apanhar um barco para Lisboa. Portanto, ele veio para Lisboa de barco, para fugir àquela situação. Portanto, ele não se sentiu seguro. Portanto, a guerra começou em 39, acabou em 45. Eu não me recordo qual foi o ano, não sei precisar qual foi o ano em que os alemães invadiram a cidade de Paris, mas é incrível como é que aquele homem, naquele mesmo ano, eu não faço ideia há quantos anos é que ele já lá estaria. Portanto, ele foi mesmo dos primeiros. Depois acabou por levar para lá o meu pai também, o meu irmão mais novo, e pronto, e lá ficamos. A partir de 1960, a pirâmide demográfica inverte-se. Esse é outra consequência negativa desta debandada geral da população do Concelho de Pombal. Nós começámos a ter cada vez menos jovens no Concelho e, em contrapartida, cada vez mais idosos. Nos anos 80, as pessoas vinham e ficavam por ali. Hoje os filhos passam ali muito rapidamente, mas depois querem outra qualidade de vida que os pais não tiveram. E, portanto, passam por ali, sim senhoras, estão com a família, mas depois vão para a Madeira, para o Algarve e para outros destinos turísticos, porque de facto têm outra mentalidade. Minha viola está triste, nem ela resiste à dor do meu peito. Terei de me conformar, pois o que Deus faz é tudo bem feito. Mas vem o terceiro filho, meu Deus que sarilho, não chega ao dinheiro. Resolvi então marchar e vim trabalhar para o estrangeiro. Eu nasci em Portugal, a quem fiz eu mal para ter de emigrar. E na hora da partida deixar meus filhinhos por mim a chorar. Não pude ficar calado e fiz este fado que canto para ti. Sempre pensei com razão ganhar o meu pão na terra onde nasci. Não pude ficar calado, mas fiz este fado que canto para ti. Nunca pensei com razão ganhar o meu pão na terra onde nasci. Somos tantos descontentes, ó pátria madrasta, para a maioria. Dá-nos condições bastantes para nós imigrantes voltarmos um dia. Somos tantos descontentes, ó pátria madrasta, para a maioria. Dá-nos condições bastantes para nós imigrantes voltarmos um dia. Não pude ficar calado e fiz este fado que canto para ti. Sempre pensei com razão ganhar o meu pão na terra onde nasci. Somos tantos descontentes, ó pátria madrasta, para a maioria. Dá-nos condições bastantes para nós imigrantes voltarmos um dia.